Segunda Tessalonicenses capítulo 2. Vamos ler o capítulo por inteiro. Diz assim o texto: Irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Só uma pausa. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo para a igreja que fica na cidade de Tessalônica. E se os irmãos perceberem a segunda carta que ele está enviando para essa igreja, e perceba que havia algumas cartas falsas que estavam circulando, pseudoepígrafos. E Paulo, ele escreve aqui no versículo 2, ele diz o seguinte, ele fala: olha, tem algumas coisas que indevidas, que estão falando ao nosso respeito, que nós dissemos, e não é verdade. Então ele escreve aqueles irmãos, refutando qualquer tipo de informação falsa. Vamos continuar aqui no versículo 3, observe: ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco? 6. E agora sabeis o que o detém, para que seja revelado no tempo certo. Pois o ministério da impiedade já está atuando, e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. Então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. 11. É por isso que Deus lhes envia a atuação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, ficai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas oralmente ou por carta nossa. E o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus nosso Pai, que nos amou pela graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança, confortem o vosso coração e vos fortaleçam em toda boa ação e palavra. Amém? Oremos ao Senhor. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Obrigado, Deus, pela tua palavra que foi lida diante da tua igreja. Com muito temor e tremor, nós pedimos a ti que o Senhor fale conosco nessa noite, por meio da tua palavra, nos ensinando, nos dirigindo, guiando as nossas vidas em conformidade com a tua palavra. Que tua palavra, Deus, tenha alcance por meio da liberdade do Espírito a cada um que se encontra aqui nesse auditório, para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Amém. Poder se sentar, irmãos. Queridos, nós vamos falar um pouco acerca da volta de Jesus.
eventos, manifestações que evidenciam, que precedem a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós olhamos para o mundo, e é fato que o mundo em que nós vivemos, ele está aprofundado numa crise, crises distintas no globo terrestre, em todos os aspectos da existência. Crises. Há um clima de caos, colapso financeiro, de colapso acadêmico, relacional, político, ideológico. E para muitos estudiosos, quando eles olham todo esse cenário político, a solução seria para o mundo de um só governo único, de uma moeda única, um centro de inteligência único para reger o mundo, os desmandos da raça humana. O próprio Vaticano soltou uma informação um tempo atrás e se manifestou acerca dessa necessidade, a fim de diminuir as desigualdades no nosso planeta, na nossa sociedade. Mas não importa o que os homens pensam, o que eles acham. Eu gostaria de pensar com a igreja, o que nós acabamos de ler aqui, a respeito da volta de Jesus, que será precedida por algumas manifestações. Fique com a tua Bíblia aberta, observe o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Olha só o versículo de número 3 e o versículo 4. A palavra do Senhor está dizendo assim: ninguém vos engane, de modo algum, pois isso não acontecerá. Isso o quê? A volta do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Versículo 9, diz assim: a vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo o engano da justiça, para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. A palavra do Senhor, a Bíblia está dizendo sobre o homem do pecado. Esse homem do pecado, ele virá na força de Satanás, com poder, sinais, prodígios, enganando a todos. É o que a palavra do Senhor nos diz. O mundo, amados irmãos, já sente a necessidade da ascensão de um líder mundial que promova a paz, que promova a harmonia, que promova o entendimento, o ecumenismo entre os povos, entre as religiões. Mas o que o Senhor diz a respeito do tempo do fim? O que Deus fala? Qual é a revelação de Deus? O que o Senhor fala para a sua igreja? O apóstolo Paulo, ele escreveu para a igreja de Tessalônica, uma igreja que situa-se na cidade de Tessalônica, e ele começa o capítulo 2 dizendo assim: vou-lhes falar acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa a tratar a esse respeito aqui nesse capítulo da segunda vinda de Jesus, porque nós partimos do princípio que Jesus, ele já veio, se manifestou pela primeira vez, e quando ele se manifestou, ele foi um homem de dores, ele padeceu, ele sofreu, ele morreu em morte de cruz, e ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. E lá em Atos capítulo 1, versículo 11,
Os anjos dizem: esse mesmo Jesus que foi elevado aos céus voltará do mesmo modo. Então Jesus voltará. Ele voltará novamente para marcar o fim de todas as coisas. E quando nós falamos marcar o fim de todas as coisas, isso envolve o arrebatamento, isso envolve a grande tribulação, o anticristo, o milênio. Só que essas coisas, para acontecer, o start inicial é a manifestação, ou melhor dizendo, a segunda manifestação de Cristo Jesus. É necessário que o Senhor volte. Mas o Senhor, Ele alerta para um princípio de dores. Ele dá um aviso. Algumas coisas acontecerão antes. Algumas evidências de que o tempo está no fim, está próximo, de que Jesus está para voltar. Ninguém pode determinar o dia e a hora. A palavra de Deus não nos dá essa informação da volta de Jesus. Mas, irmãos, atenção, há evidências, amostras reveladas na palavra de Deus, que apontam quando estará chegando o fim. A palavra do Senhor fala isso. Versículo 3 diz assim: ninguém vos engane, porque a volta de Cristo não acontecerá antes que seja evidenciado, primeiro, a apostasia. 2, o surgimento do filho da perdição. O que é apostasia? O que é essa palavrinha, apostasia? Será que tem alguma coisa a ver com aposta? Apostasia, apostasis, no grego, sem que antes venha a apostasia. Apostasia, o significado é abandonar, desertar, rejeitar. É quando você tem algo, ou quando você participa de algo, e naturalmente, por decisão própria, subitamente, você rejeita, você abandona, você deserta, conscientemente. Apostasia. Um dos sinais da proximidade de Jesus Cristo é a apostasia daqueles que um dia creram. Daqueles que um dia creram. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim: nos últimos dias, alguns abandonarão, ou seja, se apostatarão, abandonarão a fé, se apostatarão da fé e darão ouvidos ao engano e ensinamentos de demônios. Então a palavra do Senhor está dizendo o seguinte: quando estiver chegando o fim, quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, a verdadeira igreja será aliciada, a verdadeira igreja será seduzida por uma proposta enganosa e doutrinas do diabo. E por que vão se apostatar? Porque pessoas que participam da igreja, família de Deus, se apostatam. Por que abandonam o caminho? Por causa do engano, das propostas enganosas desse mundo, de uma vida confortável, acima da proposta bíblica, acima daquilo que o Senhor nos orienta. Peguei aqui um texto de 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 5, eu vou pedir para que os homens leiam, porque há muitas coisas que nos levam ao engano, mas olha só o que a palavra do Senhor diz, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 5, me chamou a atenção o versículo número 5, que nós destacamos ali. Não está falando de quem está lá na boate,
O apóstolo Paulo, ele manda uma carta de alerta para a igreja. Gente com aparência de religiosidade, mas que na verdade rejeitam o poder de Deus. 2 Pedro, apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Eu gostaria que as irmãs lessem. Vamos lá, irmãs. Olha só o alerta desse apóstolo do Senhor. Leiam. Pedro também, ele diz: nos últimos dias surgirão zombadores. Provérbios 19, 29 diz que a condenação está preparada para os zombadores. E na continuidade desse texto, se você tiver a curiosidade de olhar na tua Bíblia, Pedro vai dizer o seguinte: são zombadores que dizem o seguinte: Jesus não vai vir, Jesus não vai vir. E o apóstolo diz assim: eles se esqueceram dos dias de Noé, se esqueceram dos dias do dilúvio, não se lembram mais. Pessoas religiosas enganosas, que estão com as suas mentes enganadas, na incoerência do mundo, apostatando-se, abandonando o cristianismo verdadeiro, abandonando a palavra do Senhor, as orientações de Deus, desviando-se da verdade. A apostasia, a aparição da apostasia, marcaria a proximidade da volta de Jesus. Mas não é uma apostasia aqui e acolá, é uma apostasia generalizada. Pessoas que não creem mais, é uma marca de que Jesus está próximo. Aí a gente olha para o Brasil, por exemplo, e o Brasil se gaba de ser um país evangélico. O Brasil se gaba de ser uma nação avivada, devido a vários fatores, a explosão neopentecostal, pentecostal, inclusive divisões e ramificações de igrejas tradicionais. Aí nós olhamos para a igreja católica, nós vamos ver a igreja católica se dividindo no setor carismático dessa igreja, e essas explosões, divisões, facções, todas essas coisas vão surgindo infiéis, pessoas que não amam a palavra de Deus e vão se adentrando dentro da igreja, e vão influenciando outros, influenciando cristãos que criam na centralidade da palavra do Senhor. E o mundanismo e elementos contrários à palavra de Deus vai invadindo o povo de Deus. E cada vez mais nós estamos preocupados com o nosso dia. O que nós vamos fazer amanhã? E nos esquecemos da promessa da vinda de Jesus. E que ela é real, mesmo que não pareça. Mesmo que não pareça, está tudo correndo naturalmente, mas a promessa da volta de Jesus é real. E muitos crentes vão sendo levados à apostasia. Observe a Bíblia. Deus já havia falado para Moisés: não se envolva com os ímpios, com os pagãos. Quando você abre a sua Bíblia lá em Josué, quando você abre a sua Bíblia em Juízes, por várias vezes Deus dá o mesmo alerta. Lá em Juízes 2, capítulo 2, Deus ele faz essa acusação: eu avisei para vocês não se envolverem, mas vocês não deram ouvidos. Sabe o que aconteceu com o povo de Deus? Padeceram, mesmo sendo o povo de Deus, porque não ouviram a chamada do Senhor. Apostasia, a igreja que não leva a sério o chamado de Deus para os últimos dias. Você sabia que tem igrejas, nesse momento, que tem um ringue montado dentro da igreja? Isso é normal.
Irmãos, isso não é normal. Porque depois do culto vai ter lá uma luta de vale tudo. E está cheio de gente esperando que o culto acabe logo, para ter a atração final, a luta de vale tudo. Você sabia que tem igrejas que batizam com o tobogã, toboágua? É verdade. Imaginou a gente colocar um daquele lá, descer, fugindo, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ringue, tombou água para poder batizar. Mas no nosso meio não acontece isso. Não, no nosso meio não acontece isso. Só que acontece o seguinte: muitas igrejas históricas, evangélicas históricas, seus membros não querem mais ler a palavra de Deus. A gente não tem ringue, mas muitos de nós não queremos mais ler a palavra de Deus. Isso não nos atrai. Muitos de nós não ora mais. Nós não temos tempo para oração, não temos tempo para a leitura, não temos tempo para a disciplina, não temos tempo para Deus. Nada de novo nascimento, nada de vida transformada. Lembra do texto? Gente com aparência de religiosidade. Isso me dá medo. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Mas olha só, além das epístolas neotestamentárias, o próprio Jesus, ele também faz alguns apontamentos, alguns alertas. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, qual é o sinal da sua vinda? Qual é o sinal do fim do mundo? O que vai acontecer? E Jesus respondeu assim: olha, cuidado para que ninguém vos engane. Coloca para a gente aí Mateus capítulo 24, olha a resposta de Jesus. Ele vai apontar alguns sinais. Versículo 6, ele diz assim para os discípulos: e ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, caminha para o fim, não é o fim. 7, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, primeiro guerra, fomes e terremotos em vários lugares. Então, além da apostasia, Jesus avisa também que antes da sua volta, que antes do fim, haveria guerras, nação contra nação, fomes e terremotos. E aí você olha para mim e fala: pastor, mas me desculpa, essas coisas sempre tiveram. Essas coisas acontecem. Mas, meu querido irmão, preste atenção aos detalhes. Preste atenção no alerta de Jesus. Jesus está falando de um cenário. Não é uma guerra aqui, outra lá. É um cenário marcado por conflitos. É um mundo marcado por conflitos, por guerras. Guerra de pequeno porte, guerra de grande porte, guerra santa, guerra contra o narcotráfico. Todo tipo de guerra. Guerra fria. No Oriente Médio, na América Latina, na Ásia. Mas nós não temos aqui ainda. Ok, mas olha o cenário do mundo. Esses conflitos generalizados não são outra coisa a não ser a proximidade da volta de Jesus Cristo. Cada vez mais nós estamos familiarizados com conflitos no mundo. Eles têm se intensificados como nunca. É uma marca do nosso tempo. Claro que pode piorar, mas observe, seja observador. Marcos 13, 7, Jesus disse assim: quando ouvirem notícias sobre guerras e rumores de guerra,
não vos assusteis, não fique assustado. É necessário que assim ocorra, contudo, não é o fim. Começo do fim. Mas Jesus também falou que haveria fomes. Pastor, fome sempre teve. É verdade, fome sempre teve. Mas apesar de toda a riqueza que nós vivemos hoje, nosso tempo é um tempo de grande riqueza. Se você coloca lá no Fórmula 1, para quem gosta de esporte, é impressionante, é a cara da riqueza. Eu nunca vi coisa igual, é tanta ostentação. Aquele pessoal não tem problema, muita riqueza. Aí você assiste lá o NBA, riqueza. Torneio do Roland Garros, o Wimbledon, riqueza. Muita riqueza. Mas apesar de toda essa riqueza, o mundo nunca sofreu com inanição, conforme os dias que nós estamos vivendo. Nunca tivemos tanta gente passando fome. Há estatísticas que dizem que somente hoje 1 bilhão de pessoas não comeram. Não comeram. É muita gente. Muita gente. É uma marca do nosso tempo. Temos que observar. Jesus também falou, quando virem terremotos, e apesar de toda a tecnologia avançada, a terra nunca balançou como está balançando. Eu não sei vocês, mas cada dia que eu ligo o jornal está balançando em algum lugar. Daí a gente foi dar lá uma procuradinha, existem estatísticas, guarda essa, que mostram que em 2017 haverá mais de 500 mil abalos sísmicos. Entre pequenos, são imperceptíveis, e grandes ao redor do mundo. Sinais da volta de Jesus Cristo. Jesus está próximo, aleluia! Porque essa é a esperança da igreja. Nós vivemos nessa esperança, nessa expectativa. Aí se o irmão repara, o capítulo 24, do versículo 8 ao 14, Jesus continua dizendo assim, mas todas essas coisas são o quê? Princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos haverão de abandonar a fé. Está aí a apostasia. Abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Talvez você não esteja convencido. Talvez você olhe e fale assim, não é tudo isso. Talvez você seja daquele assim que é difícil de se convencer. Você acha que Jesus não está às portas. Mas eu quero dizer, queridos, que o cristianismo é uma questão de fé e de observação. Nós cremos na palavra de Deus e observamos. Perceba que o próprio Jesus, ele vai dizer que vocês serão entregues à tortura e sereis odiados. Quer dizer, além de guerras, fomes e terremotos, vocês também serão entregues à tortura e sereis odiados. Alguns lugares do mundo, esse ódio e essa tortura já tem sido praticado. Aqui no Ocidente falta um tempinho para começar, mas em muitos lugares isso aqui já é uma realidade. Jesus também fala da apostasia, porque alguns abandonarão a fé, e é um alerta do nosso Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, de que a maldade iria se multiplicar.
o amor de muitos se esfriaria. A maldade não está por todos os cantos? Ou não? É impressionante. Luxúrias, bestialidades, homossexualismo, lesbianismo, todo tipo de ruína, escândalos de todos os gêneros. Se você puxar sua memória, 20 anos para trás, o mundo tem caminhado em coisas impensáveis, que a gente nem imaginava. Mas no versículo 13, o Senhor lhe diz: os perseverantes serão salvos. Por isso que Apocalipse capítulo 22 diz assim, olha que interessante, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas aquele que é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Quem é santo, se santifique mais ainda. Se você não quer saber de Cristo, se suje mais. Se suje mais. Não quer saber do amor de Deus? Se suje nesse mundo. Creia cada vez mais na mentira. Renegue a Cristo. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele mesmo entrega a esses a uma mentalidade reprovável. Está lá em Romanos capítulo 1, 28. E 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. Mas aquele que é do Senhor, se purifique mais, se santifique mais, se separe mais das coisas do mundo para Deus. O mundo, ele caminha nos princípios das dores, e a palavra do Senhor traz essa exortação, a vigilância, a estarmos atentos, para que não sejamos como aquelas virgens loucas, as imprudentes, que não ouviram o alerta, e que não foram se encontrar com o noivo. Quem está atento? Nós somos tomados, tantas coisas tiram o nosso foco. Mas o Senhor diz lá em Lucas capítulo 12, 54, 56, igreja, os sinais estão diante de nós, estão diante dos nossos olhos. Quem sabe interpretá-los? Quem sabe identificar? É possível que nós estejamos próximos da volta de Jesus, sim, mas é prudente não dizermos com exatidão, porque a palavra do Senhor não nos dá essa condição. Os apóstolos perguntaram ao Senhor: quando é que restaurarás Israel? Lá em Atos capítulo 1. E o Senhor respondeu: não vos compete saber o que o Pai reservou. Não cabe a vós, mas recebereis poder do alto. Sede minhas testemunhas. Sede minhas testemunhas. Cumpra a missão. Faça o seu papel. Cumpra a tua tarefa. Obedeça ao Senhor. Pregue o Evangelho. Discipule, ame. Tenha uma vida de vigilância. Atentos na relação de amor com Deus. Mas muito bem, para a gente caminhar aqui para o final, voltando lá em 2 Tessalonicenses, o apóstolo ele vai dizer da apostasia como final, como sinal antes da volta de Jesus, e ele dá uma segunda evidência, muito clara. Ele diz sobre o filho da perdição, e ele fala desse sinal como uma manifestação antes do surgimento de Cristo Jesus, antes da volta de Jesus. Vai surgir, vai ser manifestado o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é o anticristo. E quando nós estudamos a Bíblia, a palavra do Senhor vai dizer que ele é um grande articulador,
um solucionador, um estrategista, um homem que vai resolver o problema político e militar do mundo. A palavra do Senhor em Daniel, em estudos com Apocalipse, vai mostrar que durante 7 anos, esse opressor vai liderar o mundo. Metade ele vai ser um pacificador, cara do bem, mas depois ele vai se revelar como um iníquo, sobretudo contra os judeus. E 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz que ele vai se opor contra tudo que é de Deus. Ele vai se manifestar. Mas quando ele se manifestar, a igreja gloriosa do Senhor será retirada. Será retirada. Apocalipse 13:8 vai dizer que aquele que não tem um nome escrito no livro do Cordeiro vai adorar essa besta, vai adorar esse anticristo. Para o mundo, para a política, é necessário que apareça esse governador. Pela profecia bíblica, é necessário que ele surja, que ele apareça. Ele vai unificar o mundo politicamente. Olha o texto que eu achei no site da Europress. Diz assim: o Vaticano propõe criar um governo mundial para enfrentar a crise econômica. O Pontifício Conselho do Vaticano, Justiça e Paz, presidido pelo cardeal Peter Turkson, propôs a criação de uma autoridade política mundial e um banco central mundial para promover mercados livres e estável, disciplinado por um quadro jurídico adequado, versus a atual crise financeira e econômica, conforme explicado pela Congregação do Vaticano. A autoridade deve ter um horizonte global, servir o bem comum. Portanto, o Vaticano pediu para proceder à reforma do sistema monetário internacional, dar vida a uma forma de controle monetário global, e salientou que o Fundo Monetário Internacional perdeu sua capacidade de garantir estabilidade financeira global. Necessário. Não, mas isso não vai ser na nossa década. Não, tudo bem, isso não nos cabe. O mundo caminha para isso. Quais são os sinais do fim? Como é que nós sabemos se Jesus está voltando? Sinais na natureza, sinais nos governos, guerras, sinais no esfriamento da igreja de Jesus Cristo, povo de Deus envolvido com as coisas do mundo, cada vez mais envolvido com as coisas do mundo. Sinais numa sociedade onde se multiplica a iniquidade, irmãos, a maldade que se multiplica e que cresce a níveis inimagináveis. E por fim, a ascensão do filho da perdição, porque o mundo precisa de alguém que traga uma solução para uma sociedade em calamidade. O mundo precisa. Termino lendo Mateus capítulo 24, do 42 ao 44. Nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele diz assim: portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a casa. Por isso ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. Amados irmãos, Jesus está voltando. O Senhor está à porta. E o próprio Jesus diz: vigiai, estai alerta, abram os olhos. Quantos cultos e quantas mensagens como essa,
mais profundas do que essa, o irmão e a irmã já ouviu? Quantas mensagens, quantas palavras você já ouviu sobre a volta de Jesus? Mas repare, o mundo piora gradativamente. As coisas vão piorando cada vez mais. Nesse exato momento o mundo está se perdendo. Nesse exato momento, gente dentro das igrejas se perdendo. Vigiai, está em alerta. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, diz assim: quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles. Assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Meu querido irmão, revista-se de Cristo Jesus. Mude a sua vida. Se você tem amor pela sua vida, revista-se da palavra de Deus. Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento, a qualquer instante. E se a tua vida não estiver coerente com a palavra do Senhor, você pode ficar nessa noite. O Senhor Jesus pode voltar. Se nós não estivermos com a nossa vida consertada, nós poderemos perder o maior evento da história humana. Conserte a sua vida. As primeiras contrações já iniciaram. As loucuras desse mundo, a descaracterização do homem, da sociedade, a descaracterização da igreja, nunca foi tão relevante como nos dias em que nós estamos vivendo. As coisas estão piorando cada vez mais. Nós vivemos igual no tempo do Ló. Lembra lá do tempo de Ló? O pecado de Sodoma e Gomorra chegou às narinas de Deus. Vivemos como no tempo de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, festejavam. O povo quer grife, o povo quer praia, o povo não quer saber de Cristo, o povo só quer saber de bagunça, de fortuna, de ganhar dinheiro, de conforto, de romance, e se esquecem da palavra de Deus. A palavra do Senhor está exposta diante de nós para nos trazer o alerta. Devemos abrir os nossos olhos. Cristãos que não oram nenhuma hora, nem meia hora, nem 15 minutos, que não leem a palavra do Senhor. Jesus está voltando, e Ele vai trazer juízo sobre esse mundo. Sabe por que isso não aconteceu ainda? Porque a igreja ainda está aqui. A igreja de Jesus ainda está aqui. Ainda se encontra nesse mundo, falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. É a igreja de Jesus. Observe, quando Ló foi tirado de Sodoma, o que aconteceu? Deus manifestou o seu juízo e a sua ira. Quando o justo foi tirado de Sodoma, Deus estraçalhou tudo e todos. Por isso que Deus não precisa dar satisfação a mim e a você. Nada disso. Ele é Deus. Quando a igreja for arrebatada, esse mundo entrará em severo juízo. O arrebatamento, a parúzia, a volta de Jesus poderá acontecer e pode acontecer a qualquer momento. Por isso, conserte a sua vida no nome de Jesus Cristo. Estou dentro da igreja, mas eu continuo mentindo, continuo roubando, falando coisas que não devo, enganando, não orando, não perdoando, não se doando,
não pregando o Evangelho, não crescendo no conhecimento. O que eu devo fazer? Entregue a sua vida ao Senhor. Mas eu já sou da igreja. Entregue a sua vida ao Senhor, os seus dias. Mude o seu linguajar, mude o seu critério, mude a sua visão de mundo. Passe a orar, meu amado, passe a ler a palavra do Senhor, fale do Evangelho, ensine a outros, tenha misericórdia, compaixão. O Senhor chamou você para ter uma vida de eternidade com Ele. Porque além do arrebatamento, pode ser a qualquer momento, Deus pode chamar individualmente você hoje. Sabia dessa? Você. E se Deus te chamar, como é que você está diante do Senhor? O que vocês acharam do VTI? Bom, né? Para que te serviu o VTI? Pastor Odilon é bom, hein? Fala, prega, motivador, carismático, muito bom. Mas só isso não resolve. Só isso não resolve. Nós ouvimos, Deus falou conosco. O que isso causou de mudança na minha vida? O que isso causou de mudança na tua vida? Qual foi a transformação? O Espírito fala a você. Ele chama-nos. Ele convoca-nos. Que o Senhor possa nos alertar. Mude a sua vida. Enquanto a vida, há esperança. Enquanto a vida, há esperança. Abra os teus olhos. Maranata, ó vem Senhor Jesus. Feche os seus olhos.